Olá, amados, passando para trazer o nosso vídeo da semana. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, a tua família e a tua casa. Quem vos fala é Dulcimar Lopes e este canal tem por objetivo trazer reflexões que te ajudem nos processos da vida. E aí, já está inscrito? Se não se inscreveu, eu estou no YouTube, Dulcimar Lopes Pequena Vida. Vai lá! Acesse ao meu canal e faça parte. A reflexão que trago hoje é poder. Há um ditado aí fora que diz que se você quer conhecer um indivíduo, dê poder a ele. E dentro da palavra de Deus nós encontramos alguns personagens que tiveram essa autoridade e poder na sua época, no seu tempo. E uma das personagens que me chama a atenção pela grandiosidade daquilo que lhe foi colocado em suas mãos é José. A palavra nos diz que José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, odiado por eles, a ponto de ser vendido a uma caravana de ismaelitas que iam rumo ao Egito. E segundo nos diz a palavra, José, ele passou um período da sua vida sofrendo as consequências dos desertos que alguém o colocava. Não era que ele queria, mas alguém estava colocando José nesses desertos. Mas no decorrer da história, nós vamos vendo o cuidado de Deus sobre a vida de José. E por que Deus permitiu que ele chegasse até aquele exato momento. A palavra nos relata que José, lá na prisão, ele interpretou o sonho de dois homens, do copeiro e do padeiro. E dali em diante, ele foi esquecido novamente, até iniciar as consequências dos sonhos de Faraó. E quando Deus permitiu que Faraó tivesse aqueles sonhos, Deus estava trabalhando aonde José não entendia. E quando foi lhe dada a oportunidade de trazer a interpretação dos sonhos de Faraó, José o fez com graça, com sabedoria e temor a Deus, a ponto do rei Faraó o colocar como vice-governador ou segundo rei em seu reinado. Quando José sentiu toda essa graça, viu o seu cativeiro sendo totalmente revertido em bênção, José teve uma postura de um líder que, infelizmente, muitos perdem isso pelo caminho. Quando dizem que quer conhecer o indivíduo, dê poder a ele, na maioria das vezes o indivíduo se perde em meio ao seu poder. Ou seja, quando ele tem ou galga uma posição mais elevada, ele começa a menosprezar, a pisar, a diminuir, a ridicularizar aqueles que estão à sua volta. É como se só ele soubesse, só ele sabe fazer, só ele é o dono de todas as coisas. E sem ele nada se faz e nada se fez. Infelizmente, muitos líderes caíram por causa disso. Esqueceram que em sua volta há uma equipe, há um grupo, há pessoas que precisam e necessitam ser liderados. Infelizmente, existem os líderes que ganham os grupos para si mesmo, ou seja, criam um grupo fechado onde não agrega mais ninguém e ali ficam repousando na sua soberania sobre os seus servos. Infelizmente, temos visto isso em várias sequências da vida. Mas José foi diferente. A palavra nos diz que além dele dar a resposta exata, ele deu a solução ao rei Faraó daquilo que iria vir sobre o Egito. Ele demonstrou uma sabedoria linda diante de Deus. Faraó ficou encantado com as respostas de José, a postura dele. Talvez Faraó não se importou como foi que José chegou no seu reinado, mas ele preocupou-se de manter o seu reinado de pé, entregando nas mãos de um líder nato, um líder que nasceu para ser líder. E a palavra nos diz que José, ele criou lugares aonde era
guardado os grãos para que não estragasse. E quando viessem os 7 anos de fome, de miséria, de seca, eles estariam seguros. Aí eu pergunto para você, quantas vezes Deus já te deu estratégia de trabalho? Quantas vezes Deus já te mostrou o caminho para seguir? E você, na sua eloquência de líder que sabe tudo, esqueceu de ouvir a voz de Deus e fez do seu jeito. Quantas vezes o Senhor te deu diretrizes para você realizar algo melhor ou maior, com mais clareza e firmeza, e você esqueceu-se que acima de você há um líder que conhece o começo, o meio e o fim de todas as coisas, que acima de nós temos uma liderança soberana que conhece as nossas vidas, que conhece o nosso ser, que conhece o nosso coração. Esse Deus maravilhoso, quando nos dá a graça e a liberdade de fazermos algo para o seu reino, não é que ele espera algo bom de nós, mas é que ele vê em nós a graça de realizar algo bom para ele. Aí eu pergunto, será que nós estamos sendo um bom líder? Será que nós estamos sendo um bom servo de Deus? Será que nós estamos realmente desempenhando aquilo que Ele colocou em nossas mãos com excelência e sabedoria? Será que nós estamos aptos a fazer algo mais no reino dos céus? Grandes líderes caem por esquecer essas verdades. Que líderes, para ser líder, ele precisa sentar e ouvir. Muitos querem falar antes de aprender. Outros, quando sobem em um patamar a mais, eles usam os demais como tapete. Infelizmente, amados, temos visto isso em muitas sequências da vida. Devemos ter cuidado, pois aquilo que o Senhor nos deu, Ele colocou em nossas mãos para administrar com sabedoria. Vivemos em uma época em que muitos esperam o líder cair para substituí-lo, ou torcem para que ele faça algo errado e que caia por si só. Alguns ficam observando, aprendendo, são poucos aqueles que realmente aprendem com seus líderes. Na maioria das vezes, eles se acham melhores do que eles. E contando aqui uma fábula, um certo lenhador era conhecido por cortar lenha majestosamente. E um dia um jovem veio de muito longe e pediu que queria aprender a cortar lenha como ele. E ele foi ensinando aquele moço por algum tempo, e aquele jovem achou-se capaz de desafiar o seu mestre. E a história nos diz que ele convocou o seu mestre a um corte de lenha como um desafio. Ele disse: mestre, eu já consigo cortar lenha mais do que o senhor. E o mestre olhou para ele, então vamos ver. No dia marcado, os dois começaram o corte de lenha. Aquele jovem cortava com força, com raiva, e ele ia cortando no ímpeto da sua força. E olhava para o seu mestre, o mestre sempre sentado. E ele olhava e dizia: coitado do mestre, já está cansado, já está velho, não vai me vencer. E assim eles foram por algum tempo. No final do dia, quando foram medir a quantidade de lenha, o mestre havia cortado mais do que o jovem. O jovem ficou em pânico e disse: mas não pode. Toda vez que olhava para o senhor estava sentado. Como é que o senhor cortou mais lenha do que eu? O mestre olhou para ele e disse: sentado não, filho. Eu estava afiando o machado, coisa que você não fez. Então, muitos líderes fracos, eles não têm essa graça de se aperfeiçoar, de afiar o seu machado para fazer algo mais com excelência. Estão apenas na convicção da sua força e da sua sabedoria humana. E isso
é um desastre. Futuramente teremos líderes fracos que não conseguem liderar nem a si mesmo. Então, amados, fica aí esta palavra. Você quer ser líder? Quer ter poder? Peça a Deus e Ele te dará graça, sabedoria e entendimento para passar em todas as etapas que Ele coloca diante de ti. Que Deus abençoe você.